Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. A gente começa hoje com Renato Russo, Vento Litoral. De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Muito bem, senhores e senhoras. A gente recorda que hoje o Evangelho é João capítulo 21, versículos 20 ao 25. E a gente vai tentar falar com vocês, como sempre, em 10 minutos. Você que está nos seguindo aí via WhatsApp, também via Facebook. Ontem o pessoal do WhatsApp reclamou porque eu não consegui colocar lá no WhatsApp pela manhã a nossa fala. Eu já peço desculpa ao povo do WhatsApp, mas de vez em quando acontece isso. O telefone não ajudou, tive uma série de compromissos, mas hoje estamos aqui tentando levar com vocês esse papo maneiro aí pela manhã cedo. Lembrando a todos e a todas que hoje é sábado, véspera de Pentecostes. Na liturgia da Igreja Católica, a gente vai celebrar amanhã Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E a gente começa a discutir a questão das notícias, Primeiro, a gente vê claramente que se fala muito dessa sanção que o Trump vai dar no Alexandre de Moraes, e se fala muito disso com muita alegria da parte de muitos. E a gente vê isso com muita tristeza. Por quê? Cadê o patriotismo brasileiro? Essa síndrome do vira-lata que nós temos é uma vergonha. A gente não pode concordar jamais que um brasileiro seja desrespeitado, destratado ou ofendido por um país estrangeiro. Ou melhor, por um cidadão estrangeiro. Mas parece que a galera tá aí dando graças a Deus, não, é isso mesmo. E eu não entendo que patriotismo é esse. Também, ontem, a gente estava vendo nos sites o Lula imitando um acrobata na França. Pô, Lula, paga mico menor, Lula. Pô, Lula, já chega, Imitando um acrobata. Mas não pode criticar o Lula também. Se criticar o Lula, o pessoal do PT vai dizer que eu sou de direita, vai me bater, vai me xingar. E aí eu vou ficar mal pra caramba, porque eu não gosto do Lula como ele, às vezes, o pessoal diz que eu gosto tanto, mas também não odeio o Lula a ponto de falar tanto assim dele que alguns querem falar. Interessante, tem um amigo meu que ele não gosta do Lula, mas o que ele tem de figurinha do Lula é um amor assim platônico, é um amor que envolve com ódio. Também a gente olha claramente, o Bolsonaro falando que ele vai ser réu, que é perseguição, que é covardia, e etc e tal, e bababá, babá. Tá legal, maneiro. Em 2018 também era covardia, também era ataque ao Lula gratuito. Bom, você dizia que não. E não tinha tantas provas como tem no caso de Bolsonaro. Mas ele está dizendo, agora o Lula respondeu pro Bolsonaro, chega de choro, aceita que dói menos. Ele falou mais ou menos isso, e questionou claramente, falando assim, não tem como. Ele fica preocupado e às vezes querendo fazer um discurso de vítima, quando na verdade ele não é vítima, ele apenas está colhendo o que ele plantou dentro da sua escolha política. Nosso país, na época do governo do Jair Mentiga Bolsonaro, nunca foi tão tratado como pária no mundo. Hoje, com o Luiz Inácio Lula da Silva, posso discordar em algumas coisas dele, nós temos aí um país mais aceito. Mas deixamos quieto, lembrando que Zambelli está na Itália, conseguiu escapar da Interpol, ou seja, ela está lá na Itália e vamos ver, ela dizendo claramente, não me tiram da Itália. Vamos ver, como é que fica isso aí. E agora nós vamos direto agora para o Evangelho do dia, já que o nosso horário está corrido, lembrando que Jesus continua conversando com Pedro e os demais discípulos. Primeiro você vê claramente que é o Evangelho que continua o Evangelho de ontem. Ontem nós lemos João capítulo 21, versículo 15 ao 19. Hoje, João capítulo 21, versículos 20 ao 25. Então Jesus continua na beira da fogueira, aquela mesma fogueira que ele acendeu para receber os discípulos. E aí ele faz a pergunta tríplice, renovação de promessa a Pedro.
E aqui Pedro começa a questionar Jesus. Ué, Jesus, vem cá, e ele aí? Talvez nós, em nossas comunidades, às vezes, ficamos preocupados com esse, com aquele, com quem está aqui, com quem está ali. E Pedro, mesmo sendo, após a sua profissão solene de amor a Jesus, ele pergunta: e João, interessante, Senhor, por que tu me escolhes para ser o pastor, para apacentar seus rebanhos? Quase perguntando isso Pedro. E Jesus fala: não interessa, aqui é eu e ele. Às vezes nós queremos, na nossa comunidade, ser coordenador, ser ministro, ser padre, ser pastor, assumir cargos na comunidade. E você vê claramente a diferença entre Pedro e João é uma diferença muito grave e muito grande. Primeiro, Pedro, quando perguntaram para ele na beira da fogueira da noite se ele conhecia Jesus, Pedro diz: eu não sou amigo desse homem, eu não conheço esse homem. E Pedro se coloca assim, como eu não faço parte desse grupo. João, o contrário. João, juntamente com a mãe de Jesus, ele se faz presente até o último momento. João, sendo chamado de discípulo amado, ele não faz questão de negar o amor que tem por Jesus. Pedro, sendo aquele que resolveria tudo na base da espada, quando o tempo fechou, ele foi um dos primeiros a meter o pé e dizer: eu não conheço esse homem. Mesmo Pedro, que cortou a orelha do soldado, ou do servo lá, do Anás de Caifás, é o mesmo Pedro que vai agora ser questionado lá na beira da fogueira, em João 18, que agora ele é questionado o quanto amava Jesus. O interessante é que a resposta de Jesus não é uma resposta, vamos dizer assim, para desviar o assunto. É um convite para romper a lógica da comparação. Nós, às vezes, queremos nos comparar. Às vezes, em comunidades, nós temos que olhar claramente na comunidade que as pessoas ficam comparando uma igreja com a outra. Ah, na igreja lá do fulano tem isso, tem aquilo, poxa, aqui não tem. Ou na igreja do ciclano lá tem isso, tem aquilo, aqui não tem. A pedagogia de Jesus, a pedagogia do ressuscitado, é terapêutica. Ele não quer comparações. Ele não precisa de comparação, porque ele conhece a intenção de cada coração. Ele conhece a intenção de cada um. E Jesus nos convida a viver o hoje, mas sem apagar o passado. Ele, Jesus, dá um novo sentido para nossas vidas a partir dos nossos erros e nossos acertos. E aí, nós temos que caminhar na missão com a certeza, como canta São Francisco de Assis, onde houver medo, que eu leve a coragem. E no medo mesmo que nasce a missão. A famosa canção que diz, né? Eu tive medo, mas fui com medo mesmo. A missão começa aonde houve a queda. Às vezes nós estamos frustrados, porque talvez em nossas caminhadas tenhamos quebrado alguma comunhão com Deus, devido às escolhas que não vale a pena citar. Mas Deus não quebrou a comunhão conosco. A tentação da comparação que nós temos às vezes no discipulado, ele fere a questão da comunhão. Pedro, preocupado com o destino de João, quando Jesus fala: olha, tu tem que me seguir, acabou. Olha para mim, é comigo. Às vezes nós deixamos de frequentar a igreja, deixamos de participar da comunidade por causa desse ou daquele membro, por causa desse ou daquele pastor. E Jesus coloca para nós uma proposta nova. Cada discípulo, cada pessoa tem o seu chamado próprio e de modo único. Pedro não era o discípulo amado, mas foi aquele que, questionado, se o amava. Pedro, sendo pedra, às vezes pedra mesmo cabeça dura, se mantém fiel também. Uma ou mais pastoral em nossas igrejas, às vezes, que são comparadas umas com a outra. Essa ideia de ficarmos, às vezes, nos comparando, fere a comunhão. E eu vou parando por aqui. Paro para dizer a vocês muito obrigado pelo carinho, pela presença, e possamos nós caminhar na unidade. Fiquemos com Deus. Feliz dia novo. Eu sou Daniel Nonato. Sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar.